A gente está aqui no Queijo, prédio administrativo do Guarani Futebol Clube, com o CEO do Guarani, Ricardo Moisés. Ricardo, primeiro, antes de mais nada, eu quero te agradecer demais por receber a Rádio Planeta Guarani, por me receber, para a gente poder bater esse papo agora. Se não me engano, é a primeira vez que você conversa com alguém, né? Depois de virar CEO do Guarani, participou de algumas coletivas, mas entrevista mesmo é a primeira vez. Temos aí um prazo de 1 hora, né? 1 hora contada no relógio para não estourar muito do trabalho aqui da carga do Guarani e tal. Então, primeiro, antes de tudo, muito obrigado, viu? Concordâncias, discordâncias nós teremos sempre, mas agradecendo muito ao gesto e ao carinho com a Rádio Planeta Guarani de bater um papo com o nosso torcedor, viu, cara? Bom dia, Ortiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planeta Guarani. É a primeira vez que eu falo como o senhor, o Ortiz mencionou aqui. E momento importante da gente conversar com os torcedores, levar informações e estamos abertos aí para todas as questões que o Ortiz vai levantar. A gente vai abordar muito, eu particularmente pretendo falar muito do futuro, falar do Guarani em 2024, mas obviamente nós temos ainda uma carga de questões que vem lá de 2023, muita curiosidade, né? Nós chegamos ao final de 2023, uma campanha, boa parte dela fenomenal, uma campanha que nos levaria de volta a uma Série A de Campeonato Brasileiro. A torcida do Guarani criou essa boa expectativa do acesso e terminou não vendo isso consolidado, né? Infelizmente, numa sequência de 8 jogos sem uma vitória, que custou caro ao Guarani Futebol Clube, né? Ricardo, de outra forma, eu gostaria muito de estar entrevistando o profissional, mas eu vou agora perguntar para o Ricardo, né? O Ricardo que eu conheço de longa data. Você consegue fazer para a gente um resumo dessa Série B de Campeonato Brasileiro? E se puder tocar naquelas chagas que você encontra como fatores que levaram o Guarani a não conquistar esse acesso, para a gente de vez poder passar para 2024? Cara? Vamos lá, Ortiz. A gente começa a competição, a Série B, muito bem. A gente inicia com 3 vitórias seguidas. E ali a gente mostrou um pouco do que era o objetivo do Guarani na temporada, que era buscar esse acesso. Logo em seguida a gente teve alguns problemas no vestiário, alguns desentendimentos, uma falta de harmonia, e ali a gente optou pela troca do executivo à época. O time não reagiu da forma que a gente queria, e a gente faz a troca também do treinador. A gente, com muito critério, a gente traz o Humberto, que revelado aqui no Guarani, que já tinha sido campeão da Série B, que tinha sido campeão aqui no Guarani da A2, e um profissional que já tinha demonstrado total capacidade de conduzir o Guarani ao acesso. E também trazemos alguns reforços ali. A gente traz o Regis da temporada, que tinha sido o grande brilho do time de 21. O próprio Bruno Mendes também, um atleta da casa. E em conversa com os dois na negociação, os dois falam: a gente volta para o Guarani porque a gente acredita nesse acesso. E a partir dali da chegada do Humberto, a gente começa a retomar o bom futebol constante de vitórias. Chegamos ao segundo lugar, se eu não me engano foi na 31ª ou 30ª. Depois da vitória sobre o Tombense. Segunda rodada. E um Guarani organizado financeiramente, com salários em dia, pagando boas premiações por resultado. E ali na reta final, nos últimos 6 jogos, a gente se desencaixa um pouco dentro de campo e os resultados não vêm. Isso deixa não só o Ricardo, o torcedor, mas como a diretoria do Guarani muito frustrada, porque a gente trabalhou duro por esse acesso e era um acesso que já vinha amadurecendo desde 21. E isso machucou muita gente, porque vem sendo feito um grande trabalho de reestruturação, de organização do clube, de diminuição de passivo, enfrentamento do passivo antigo com a recuperação judicial, coisa que nunca foi enfrentado aqui no Guarani nos últimos 30 anos. E esse acesso seria o grande prêmio do trabalho que o CA vem desenvolvendo.
Então a gente fica um pouco frustrado, mas segue o trabalho e a gente vai buscar esse acesso. Não dá para fugir do tema, né? A gente acompanhou a formação do elenco depois, principalmente falando da segunda janela de transferências, né? Lógico, nós temos opiniões divergentes nesse tema, já conversamos até sobre isso, e acho bom externar isso até para o nosso amigo, né? Para o nosso amigo torcedor, para o nosso amigo ouvinte que está aí do outro lado. Era possível ao Guarani ousar mais financeiramente do que o que ousou na segunda janela de transferências, ou o Guarani realmente chegou ao seu limite naquele momento na definição dos contratados para a sequência da Série B? Porque o torcedor, ele fala, a gente esperava jogador de mais qualidade, a gente esperava jogador de mais nome, a gente achava que com 2 ou 3 jogadores o Guarani diferentes, o Guarani conseguiria o acesso com certa facilidade. Eu até concordo com esse torcedor. Era possível ao Guarani fazer isso naquele momento? Ortiz, o primeiro pensamento que a gente tem, homem não ganha jogo. Então o departamento de análise do Guarani verificou no mercado o que existia, que a gente tinha condições de contratar, e a gente contratou jogadores que estavam com ritmo, performando em outras divisões ou até mesmo na Série B, e a gente fez o possível e o impossível para trazer. A gente se expôs financeiramente muito. Às vezes isso não é falado ou isso não é visto do lado de fora, mas para se ter uma ideia, as receitas do Guarani, o Guarani não tem receitas no mês de dezembro, é um mês que não tem cota de campeonato, de TV, e a gente chega no fim do ano com 13º, férias, rescisões dos atletas que aqui passaram, e a gente tinha uma contingência de mais de 4 milhões, beirando 5 milhões em dezembro a ser paga. Tamanho o esforço financeiro que a gente fez para buscar esse acesso. Lógico, a gente sabia que era possível buscar esses recursos, e aí a gente se desdobra no trabalho, vai buscar, faz todos os pagamentos, e a gente inicia agora a pré-temporada sem nenhuma pendência com nenhum atleta que saiu, nenhum atleta que ficou aqui e nenhum funcionário. Agora sim, o esforço foi feito, só que a gente também não pode colocar em risco o Guarani, o prosseguimento da atividade do Guarani, sabendo que a gente está enfrentando uma recuperação judicial, que a primeira assembleia dos credores dessa recuperação judicial vai ser no dia 20 de fevereiro, chegar desestruturado ou com pagamentos pendentes para essa assembleia. Então, assim, a gente fez o possível e o impossível, nos expomos, mas fomos capazes de honrar o que a gente cumpriu. E qualquer passo além desse seria muito temerário. E se você pudesse fazer alguma coisa diferente em relação ao que você fez no final do ano, nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, o que você faria diferente para mudar essa história? Essa é uma pergunta boa, Ortiz. Todas? Muito boa. Uma das decisões do Conselho de Administração esse ano, até vai ser pauta, não quero aqui em momento algum soltar informação fora do cronograma de informações do Guarani, mas o Guarani vem com uma novidade dentro do vestiário para a temporada de 24. Na estrutura, no organograma, funcional, no organograma, no funcional, para capacitar ainda mais o nosso staff, para que a gente não cometa erros numa reta final de competição, ou até mesmo identifique mais rápido isso e corrija a rota para que a gente possa chegar no objetivo. Você levantou a bola, eu tenho que cortar, né? Então eu não posso deixar passar despercebido essa. Seria uma pessoa mais diretamente ligada ao futebol, a contratação de um profissional mais diretamente ligado ao mundo do futebol, não apenas a contratação, mas alguém de gestão realmente de vestiário e de futebol, é isso? Sim, identificado com o Guarani e vitorioso na sua carreira. Finalmente você me ouviu, então, vamos ter Guarani no vestiário. Sim. Você ouviu isso de mim há alguns anos já, né? Sim. Vamos ter um pouquinho de Guarani no vestiário agora. Foi debatido exaustivamente no CA, chegamos num nome de consenso. Tá.
e vai ser apresentado nos próximos dias. Que bom, fico feliz. É uma informação que você está me jogando a frio aqui agora e o meu semblante já mostra que eu estou mais aliviado com isso, porque eu tenho muito respeito por você, eu te considero importante demais nessa reestruturação que o Guarani vem passando, mas eu também tenho que ser honesto com o que eu falo para os meus ouvintes no dia a dia, né? O Ricardo Moisés é o cara da gestão, né? Eu não vejo o Ricardo Moisés como o cara do futebol, né? Trocando em miúdos, eu vejo o Ricardo aprendendo a fazer futebol nesse período em que está à frente do Guarani. E faltou ao Guarani isso, né? Essa figura nesses anos todos. Talvez em 2021 tenha faltado também. Talvez em 2021, com uma figura dessa, a gente conseguisse antecipar aquele acesso para aquele momento. Então essa é uma decisão correta. Parabenizo você e parabenizo o Conselho de Administração por ter pensado nisso, trazido essa pauta e levado a ter. Eu fiquei muito feliz com essa decisão também, com a escolha do nome. Não vou pedir para você revelar o nome, pode ficar tranquilo, tá? E vai ajudar muito o Guarani nessa caminhada. Mas eu falo, infelizmente, ninguém aqui vai conseguir saltar etapas. Sim. A gente vai dar passo a passo, cada dia mais estruturando. Trouxemos um psicólogo desportivo, até do COB. Foi serviço de seleção, né? Está fazendo todo um trabalho já de pré-temporada com os atletas, está fazendo um trabalho com o staff também. Então é o Guarani se encorpando no seu staff profissional para que fique mais perto de conquistar seu objetivo. Que bom, Ricardo. Isso mostra que o futebol do Guarani... O Guarani é Guarani Futebol Clube, né? Toda essa organização que a gente vê hoje, fora do campo, o torcedor lá na ponta final da coisa, porque todo esse trabalho é feito para o torcedor na ponta final. Sim. O torcedor precisa ver isso refletido dentro do campo. E para refletir dentro do campo, a gente não foge ao tema resultado, né? Por melhor que tenha sido a campanha, infelizmente a campanha termina como uma campanha não vitoriosa. Eu não vou dar spoiler das perguntas dos nossos amigos que já estão aqui, né? Nós temos mais 3 integrantes na equipe, eles mandam perguntas para você. Mas o Guarani ele termina a Série B brigando pelo acesso até um determinado momento, brigando seriamente pelo acesso, depois com uma chance vaga, mas ainda com alguma chance até a penúltima rodada. Mas ele termina na classificação geral na mesma 10ª colocação que ele terminou no ano anterior, onde ele brigou contra o rebaixamento. Né? Então, no primeiro turno. Sim, na chegada do Mozart a gente conseguiu reverter aquilo tudo, mudar o panorama, né? Mas uma campanha em que, e se você observar o primeiro turno do Guarani, o Guarani termina com 32 pontos se credenciando ao acesso. 32 mais 32, 64, né? Naquela campanha de 2022 com o Mozart Santos, o Guarani termina o primeiro turno correndo sérios riscos de rebaixamento e vira, né? Então, eu costumo dizer isso na rádio. 2022, o Guarani conseguiu sucesso. Por mais paradoxal que possa parecer, porque o objetivo final do Guarani era escapar do rebaixamento. Ele termina na 10ª colocação com sucesso. Essa era a meta imposta naquele momento. 2023, o objetivo era o do acesso, né? E esse objetivo acabou não sendo atingido, Ricardo. O objetivo do Guarani, você não tem como falar que o Guarani vai entrar num campeonato brasileiro de Série B sem um objetivo de acesso. Não existe isso. A hora que a camisa do Guarani vai para campo, não tem como você querer outra coisa a não ser o acesso. Mas, quando as coisas acontecem, no início da temporada, como aconteceu esse ano, esse objetivo fica mais explícito durante a temporada. Quando não, você corrige uma rota, como a gente fez em 22, mas você não pode falar que o objetivo do Guarani, em momento algum, é permanência na Série B. Não, concordo contigo. E aí a gente tem que entrar numa frase tua que para mim foi emblemática nessa última coletiva que você participa, depois do jogo contra o ABC. Uma frase que eu contestei muito até na minha programação lá. Você usa um termo assim, foi na apresentação do Juliano. Você usa o termo assim, objetivo não é obrigação. Sim. Né? Se a gente trouxer isso para o conceito empresarial, e o Guarani a cada vez mais mostra para o público externo um conceito profissional, o Guarani hoje está se profissionalizando em todos os departamentos, objetivo é obrigação. O encarregado de departamento que não cumpra a meta passada pelo diretor ou pelo gerente de departamento, ele tem o seu posto questionado.
porque o objetivo, a meta tem que ser cumprida, né? Então, objetivo é obrigação, senão nós criamos a meta a não ser atingida, né, Ricardo? Você concorda comigo nisso? Eu penso um pouco diferente, eu disse. A obrigação do Guarani, vou dar um exemplo, no Paulista, é a classificação. Sim. Temos condições, estamos preparados para fazer isso. No Campeonato Brasileiro, a gente tem um objetivo, mas é uma coisa a ser conquistada. E o não acesso, eu não coloco como uma frustração, mas assim, era um objetivo e a gente brigou por ele. Tá. Infelizmente ele não vem. Mas isso não quer dizer que a temporada não foi boa. Ela não foi a temporada perfeita. Sim. Onde a gente conquista... Faltou tirar o 10. Faltou tirar o 10. Faltou tirar o 10. Falar. E esse 10 traz, essa não vinda da nota 10 traz uma frustração. Mas foi um ano onde o Guarani propõe uma recuperação judicial. Sem dúvida. Um ano onde o Guarani começa com 100% das contas bloqueadas e ali com essa modalidade nova de penhora, de teimosia, a gente teve muita dificuldade. E mesmo assim a gente conseguiu dar os passos certos, na hora certa de ingressar com a RJ, de fazer todo o trabalho jurídico para que o Guarani não corresse riscos. Então a gente conseguiu não só apresentar um bom futebol, a brigar por um acesso, como também avançar muito na parte de estruturação para que isso fosse possível fazer. Então, se para isso continuar assim, que nesse ano o acesso venha, né? A gente vai divergir sempre. O objetivo, para mim, é obrigação. Eu não cumpri o meu objetivo, eu não cumpri a minha obrigação. Eu vou me reestruturar para no ano seguinte conseguir concretizar, né? Tudo é aprendizado. Acho que na medida em que a gente não consegue os nossos objetivos, a gente aprende para nas próximas temporadas ou nas próximas oportunidades alcançarmos, né? Nós temos aqui algumas perguntas que vieram, cada um dos nossos comentaristas fez 2 perguntas, eu vou começar trazendo os questionamentos do Edinho, tá? A primeira pergunta do Edinho: Ricardo, na sua visão, passado um ano, o que aconteceu nos bastidores para que o Guarani ficasse fora da Copa do Brasil? Por que a Federação Paulista decidiu excluir o Guarani, colocar o Botafogo e mesmo assim, por que decidimos apoiar a candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos para a CBF? Vamos lá, vamos desmistificar algumas coisas que são faladas e a hora que repetidamente é falado acaba se tornando verdade que não é. A indicação do Botafogo foi feita em setembro. Sim. Tanto que o Criciúma contestou lá em setembro, inclusive. Assim. Não, porque o Criciúma não tem competência porque era uma indicação do estadual. Mas ele questionava. Não houve nenhum questionamento formal do Criciúma. Ele saiu falando. Quando eu falo questionava é publicamente. Não houve, e tanto é que o único clube que recorreu ao sorteio na CBF foi o Guarani. O Criciúma não. Só que o Guarani ele impugna antes do sorteio e não depois que o resultado saiu. Tá? Então não houve nenhum questionamento formal do Criciúma. Essa indicação foi em setembro. Chegamos no Brasileiro fazendo contas para estar à frente do Criciúma. Comemoramos a vaga em razão da vitória que a gente faz aqui contra a Chapecoense, no qual a diretoria sabiamente dá um presente para a torcida. Ingresso gratuito, colocamos 13 mil bugrinos aqui para apoiar o Guarani nesse jogo decisivo. E, infelizmente, ali houve um empate na pontuação do Guarani com o Criciúma. A gente impugna, entra com os recursos, não tem êxito, vai para o sorteio e a gente acaba sendo eliminado no sorteio. Então não houve escolha da federação, não houve nada. Houve uma indicação que, no meu ponto de vista, foi completamente equivocada em setembro e que não deveria ter sido feita. É isso. Independente disso, gosto demais do trabalho do Reinaldo. Ele esteve em todos os momentos que o Guarani precisou nos apoiando. Muito a se falado de arbitragem. Para se ter uma ideia, no jogo do Goiás, aqui em Campinas, que era o jogo do acesso de 21, o Mauro Silva veio para acompanhar a arbitragem
em razão do pedido da diretoria do Guarani. Diversas vezes a gente pedia para a Ana Paula, via federação, vir acompanhar as arbitragens dos jogos. Então, a federação sempre deu essa assistência para o Guarani. E você pega o trabalho do Reinaldo na Federação Paulista, é o único campeonato estadual sustentável do Brasil. Hoje, para se ter uma ideia, a gente não tem a Globo transmitindo o Campeonato Paulista. E a gente recebe quase o mesmo valor do Paulista para jogar a Série B com 3 vezes mais jogos. Então, assim, é uma federação extremamente organizada. Houve uma compensação financeira para o Guarani em razão da não participação do Guarani na Copa do Brasil. O Guarani recebeu uma compensação, quer dizer, a parte desportiva, o prejuízo desportivo aconteceu. Esse teve e gigantesco. Agora, o prejuízo financeiro foi reparado. Foi amortizado. Não dá para dizer reparado, porque é uma competição desportiva, você não sabe até onde o Guarani poderia avançar na competição. Em razão do trabalho do Reinaldo junto à CBF. Entendi. Então, que fique bem claro isso. Isso, inclusive, foi a base para a gente fazer a troca da iluminação do estádio. Que informação legal. Mas acho que você não discorda de mim, porque você disse que é uma decisão que você considera errada, equivocada. Eu sempre concorda comigo que houve uma mudança de regra, porque a regra nunca determinou que o vice-campeão do troféu do torneio do interior disputasse a Copa do Brasil. Porque a gente foi vice-campeão do interior e não disputamos. Contra o Red Bull e não disputamos. Estávamos juntos lá, inclusive, fazendo o jogo e tudo mais, sofremos juntos. Felipe Conceição era o técnico do Red Bull. E esse foi um dos argumentos que a gente colocou na nossa petição. E vamos aproveitar então para desmistificar mais um fato. No ato do julgamento do recurso do Guarani no STJD, a pronúncia do STJD foi de que o prazo havia vencido. O Guarani havia perdido o prazo para interpor o recurso na causa. O Guarani perdeu esse prazo? De forma alguma. A contagem do prazo na CBF, ela conta a partir do comunicado da CBF. Tá. O prazo passa a contar a partir do recebimento do comunicado. Eu me recordo bem, eu estava voltando de uma viagem de Natal, isso acho que aconteceu no dia 26 de dezembro, e aí a decisão, ela fala que o prazo começou na indicação em setembro. Não tem lógica nenhuma, não é a federação que indica, é a CBF. Então... o grande problema disso tudo, né, Ricardo, é o seguinte, contesta-se aí, mas por que o Guarani não contestou? Se é uma decisão do colegiado do STJD, o Guarani poderia contestar isso onde? Apenas no STJD. Que já tinha tomado a sua decisão. A gente tem que lembrar sempre que um clube que recorra à justiça comum... Não, isso não existe. Ontem eu estava com o presidente Salum do América, no hotel que teve uma Salum gosta muito do Guarani, né? Na CBF, e o Salum me contando que ele ficou 2 anos afastado do futebol por decisão do STJ, por ter ingressado com uma ação na Justiça Comum, e prejudicou demais o América, e ele fica fora do Campeonato Brasileiro de 92 e 93, ou 93 e 94, e depois faz um acordo para voltar para a competição. Então isso de ir para a Justiça Comum é um assunto muito sério e não é assim que as coisas acontecem. Mas para passar a régua nesse assunto, uma influência maior, um poder maior nos bastidores da Federação Paulista, faltou isso ao Guarani para que essa decisão pudesse ter sido mudada? Porque eu vejo o seguinte, a CBF não poderia mudar a sua decisão, mas a Federação Paulista poderia mudar a sua indicação. Eu acho que, mesmo sendo muito prejudicial, tentaram remediar a decisão, tentaram fazer uma composição da melhor maneira possível para minimizar o prejuízo. Isso foi feito, então assim, não adianta a gente ficar falando de uma situação que houve um erro, mas assim, o Guarani muito bem assistido na CBF, Federação Paulista. Ele foi indicado para a presidência da Comissão Nacional de Clubes via Federação Paulista, então
Fica sempre a imagem, né, do Mauro Silva naquele sorteio lá, né? Imagina que o Mauro Silva estivesse torcendo para sair a bolinha do O Guarani. Mauro é um grande defensor do Guarani dentro da federação. Não tem um dia que um representante do Guarani não vá na federação e não seja bem recebido e ele não lembre dos momentos e da importância do Guarani na carreira dele. Que bom, vamos saber. Uma segunda pergunta então do Edinho. Avaliando os erros de 2023, o CA não entende que nos momentos decisivos faltaram jogadores experientes? Por que a lista entregue pelo Humberto na janela não foi levada em consideração pelo CA? Você não acha que se fizéssemos um investimento fugindo um pouco do orçamento, poderíamos subir? A gente já falou um pouquinho disso, Ortiz. Realmente, esse é um ponto que a gente dá razão. Faltou um pouco de experiência, sim. E a gente já começa a montagem desse elenco com 2 jogadores com um pouco mais de idade e experiência, que é o Helder e o Ryan. Então, assim, a gente reconhece, nosso elenco era o mais jovem da Série B, e essa foi uma das conversas que a gente teve também com o nosso executivo, mencionando que precisava ter algumas peças mais experientes para, nesses momentos decisivos, ser o suporte da equipe, e a gente começa com 2 contratações nesse sentido. A segunda parte, por que uma lista entregue pelo Humberto na janela não foi levada em consideração pelo CA? Essa é uma informação completamente inverídica. Não sei de onde foi tirado isso. Todos os nomes contratados no Guarani são, sim, passados e conversados com o treinador. Às vezes, se você fizer uma lista de jogador europeu, você não vai ter acesso a isso. Se você fizer uma lista de destaques da Série B que tem vaga na Série A, não adianta você ter uma lista. Mas eu não tenho essa informação. Todos os nomes que foram contratados foram passados ao André Presidente, ao nosso treinador, o Humberto, passou pelo crivo do Departamento de Análise e Validação pelo Executivo e defesa do Executivo do porquê dessa contratação, tanto para mim quanto para o André, e debatido com o nosso treinador. Tá, mas o Humberto ele não sugeriu nomes na sua chegada ao Guarani? Não, sugerido não. Eu quero atleta A, B ou C. Não, em momento algum o Humberto Loser entregou para o CA, para você ou para o Lucas Drubs, que existe são conversas de nome, e aí vou citar uma situação aqui, quem para mim foi o grande destaque da Série B, para mim foi o Matheus Friso. Sim, sem dúvida. Um nome de consenso, nós falamos a mesma de coisa, aceitação, mas infelizmente é um atleta com mercado de Série A e que a gente não alcança nesse momento. Então, assim, lógico que a gente vai falar sempre de trazer as melhores situações, mas nem todas são possíveis. E o interessante do Matheus Friso, que você citou agora, que é um jogador que obviamente interessava ao Guarani. E tem vaga em qualquer time da Série B. Ele desmistifica também um outro aspecto de que a gente ouve muito do torcedor assim, só contrata jogador de time rebaixado. O Matheus Friso foi o destaque do Tombense, que terminou rebaixado. E era a menina dos olhos da maioria dos clubes de Série B e até de Série A, né? Perdão, né, Ricardo? Então, desmistifica um pouco isso, né? Eu costumo dizer na minha programação que o time não cai por um atleta. Você teve atleta do Londrina, que também foi rebaixado, vendido diretamente para Sampdoria, um zagueiro de 19 anos. Sim. E agora, só para fazer um pouquinho do advogado do diabo nessa coisa, eu me lembro que em 2022 nós conversávamos, você falava assim, nós fizemos um esforço financeiro muito grande para escapar do risco de rebaixamento naquele momento. Estouramos um pouco o orçamento aqui, vamos ter que cobrir, ficamos com uma bomba aqui para cobrir. Em algum momento passou pela cabeça, porque é o seguinte, o Guarani escapando da queda para a Série C, financeiramente ele garantia uma cota de 10 milhões, que é a cota da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, investindo um pouco mais, ainda que estourando um pouco seu orçamento, ele se candidataria a uma cota de 60, 70, 80 ou 100 milhões, não sabemos qual seria essa cota para o Guarani jogando uma Série A nesse momento. Você não acha que dava para ter usado mais ali, Ricardo? Eu sei que é fácil falar para mim que estou na arquibancada torcendo ou transmitindo o jogo. Ortiz, o que tinha para ser feito foi feito. Tá. Não adiantava também a gente trazer essas 3, 4 peças
e às vezes não conseguiu honrar o salário ali Entendo. no mês e prejudicar ainda mais. O Guarani se expôs, saiu da zona de conforto, que nunca existiu aqui, e assim, infelizmente a frustração do acesso do não acesso, né? do não acesso de todos. Foi dolorido, né, cara? Muito. Eu não consigo imaginar qual era o ambiente de vocês aqui no momento em que o Guarani deixou de disputar esse acesso. Não consigo mesmo. E eu falo isso na programação também. Esse negócio de a diretoria mandou não subir, mandou tirar o pé, isso é loucura. Até o Edinho também fala muito isso. É muito mais fácil para o clube se reorganizar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Lógico, que você vai ter fluxo financeiro para até porque uma outra coisa que eu sempre digo é o seguinte: o Guarani vive um momento de estagnação. Quanto mais tempo o Guarani passar jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, as receitas serão cada vez mais as mesmas e haverá uma diferenciação maior na medida em que a liga for acontecendo. Só para entre você Série A e ter Série uma B. ideia, independente do acesso à Série A, esse Conselho de Administração tem trabalhado tanto que, se você pegar as receitas de 2020, elas foram menores que a de 2019, por causa da pandemia. Sim. E hoje a gente vai ter para o ano de 24 2,5 vezes que a gente faturou em 2020, estando nas mesmas competições. Qual que é a previsão orçamentária do Guarani para 2024? 50 milhões. 50 milhões. E a expectativa é concretizar essa previsão, superar Sim. essa previsão? Se você pegar o que o Guarani vem fazendo administrativamente, de orçado e realizado, em 21 a gente realiza 90% do orçado, em 22, 95%, em 23, em torno de 98, 99, estamos fechando o mês de dezembro. Chegar lá. Então, assim, o Guarani muito sério no seu planejamento e entregando o orçamento realizado. 50 milhões, é uma boa previsão orçamentária. Sim. É suficiente para buscar o acesso? Você vai ter outros detalhes que vão interferir nisso e a gente vai ter que falar oportunamente. Você tem alguns clubes que estão descendo da Série A e que aderiram à Liga do Futebol Forte. Então, a América teve acesso a 58 milhões e isso está em caixa. A Chapecoense recebeu 30. A Chapecoense já recebeu 30, vai receber mais. O Ceará já recebeu 30 durante a competição. O Sport recebeu isso. Então, você tem o Goiás recebendo também 50 milhões já em caixa. E os clubes de São Paulo vão se reunir na próxima semana para definir que caminho seguir com relação à Liga. No Paulista, muito equilibrado financeiramente, mas no Brasileiro, se a gente não tomar uma decisão com relação aos investimentos de Liga, a gente pode ficar financeiramente abaixo dos outros clubes. Uma diferença muito grande. Você está falando de um aporte de 50 milhões só do ponto Liga Futebol Forte? O dinheiro já foi aportado. Só da Liga Futebol Forte, e o Guarani com um orçamento total de 50 milhões. Você tem ali investido nas equipes de Série A e Série B do Futebol Forte mais de R$1 bilhão já. E a Libra? A Libra, a gente volta a se falar, existe um debate sobre não vender os 20% e às vezes sofrer 2 anos com orçamento menor e depois estar à frente por 48 anos. Valoriza mais. Ou se realiza 10, ou até mesmo se a gente consegue negociar em bloco, fazer uma antecipação sem se desfazer de 20% dos direitos. Mas a Libra é uma realidade. É uma realidade, segue andando e teremos também reunião ainda esse mês na sede da Federação. Para chegar a esse orçamento de 50 milhões anuais, o Guarani buscou novas receitas onde? Ortiz, as receitas de televisão, elas não têm tido grande incremento, é a correção anual normal. O Guarani evolui muito na busca de parceiros, de patrocínio. O Guarani vai estar anunciando na próxima semana bons patrocinadores
e essa é uma receita que o Guarani cresce muito nesse ano de 24. Venda de atletas, a gente continua, ano passado foi um bom ano, e esse ano também será. Programa de sócio-torcedor, match day, loja reestruturada, tudo que tem para o Guarani fazer, ele vem fazendo nessa parte extra, direito de televisão. Quanto rendeu a camisa do Guarani em patrocínio na temporada passada? Aproximado. Entre patrocínio e permuta, eu acredito que passou 5 milhões de reais. E qual a expectativa de rentabilidade dessa camisa para essa temporada? No mínimo um crescimento de 50%. 7,5 a 8 milhões. Trabalhar, né? Isso mostra também um bom trabalho aí do departamento de marketing, do departamento comercial, né, do Guarani. Isso em 19 e 20 não representava 1 milhão de reais. Não, sem dúvida. Eu estava aqui nessa época, uma realidade completamente diferente. Eu vejo o Guarani muito diferente do Guarani, que eu convivia há não muito tempo. Sim. Eu saio do Guarani há 2 anos e meio, né? Saio da coordenação da comunicação do Guarani há 2 anos e meio. E eu falo muito isso a eles. Eu vejo a realidade do Guarani hoje completamente diferente da realidade que eu vivi. Se eu for comparar com a realidade que eu vivi em 2013, 2014, então, pelo amor de Deus, eu entro em depressão, né? Porque eu falo, porra, sobrou só pra mim, né? Os caras estão hoje no céu. Vamos seguindo aqui. A gente tem só 1 hora, né? Esse é o problema. Deixa eu ver quanto tempo já passou aqui. Não, você não vai conseguir desbloquear. Eu desbloqueio o meu aqui e te passo, tá? Não tem problema não. Mas só 1 hora, né, cara? 1 hora, assim, para um programa de 2 horas, né? Você conseguiu negociar bem esse negócio. Temos 37 minutos já. Tá gostoso, a gente não vai nem... É lógico que se a gente passar 10 minutos também, o Ricardo não vai fazer questão de 10 minutos, né, e tal, né? Vamos adiante aqui, Ricardo. Eu vou trazer agora as questões do Cleiton Vendemiato para você. Ricardo, nos 2 últimos anos brigamos por coisas diferentes na Série B, porém terminamos na mesma posição. Dessa forma, por que reputar a campanha de 2023 como exitosa se o objetivo não foi alcançado? Vamos lá, isso foi o que eu falei. A gente teve um futebol sólido, consistente, fizemos grandes jogos, figuramos várias vezes no G4 e, infelizmente, um erro numa reta final, ele é frustrante, mas ele não tira o futebol, a organização que a gente apresentou durante a temporada. É frustrante o resultado final, mas o Guarani vem evoluindo no seu futebol muito. Então, assim, eu tiro coisas boas dessa campanha. Tá, eu vou te dar um ingrediente até É diferente de você pegar e comemorar um não rebaixamento. Isso não faz mais parte da história do Guarani. Então, assim, é o Guarani ganhando derbys, continuando a hegemonia, ganhando de 3-0 de um Ceará, na casa do Ceará. É o Guarani voltando a fazer grandes jogos. E isso deixa um legado. Sem nenhum respeito, né? Normal a gente entrevista dizendo assim, com todo respeito, mas eu digo sem nenhum respeito, né? Como diz a música da torcida do Guarani, ganhar o derby é normal, né? É normal, mas não podemos esquecer que a gente passou 8 anos sem fazer isso. Precisamos ganhar um derby lá, né? Ganhar um derby lá agora, né? Chegou o ano, chegou a hora, né? De ganhar um derby lá e acabar com esse negócio também, mostrar que está tudo normal em Campinas de fato. Mas trazendo um ingrediente até para essa sua resposta, eu vou trazer um off meu de uma conversa com o Lucas Rubens, que algumas vezes eu já divulguei na rádio, né? Os treinos abertos, a gente sempre tem a nossa interação em resenha. E o Lucas, ele me falava em algumas vezes o seguinte: cara, eu sou um cara muito detalhista, né? Ele se apresentava como uma pessoa extremamente detalhista e vou ipsis literis de ser o que ele me falou naquele momento. A gente está muito próximo de concretizar um acesso. E agora eu tenho que estar atento a todos os detalhes para não permitir que algo que dependesse da minha intervenção ou da minha observação trouxesse um resultado negativo nesse momento de reta final de competição. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero voltar ao tema, não quero que você fale do profissional nem nada disso, nem que julgue a competência ou a falta dela do profissional. Mas nós observamos recentemente uma declaração completamente contrária a essa desse mesmo profissional que colocou a diretoria do Guarani na parede em relação ao que o torcedor imagina do lado de fora, né? Faltou maturidade
nesse aspecto, Ricardo, sem condenar o profissional? Você acha que faltou maturidade? Faltou maturidade para ele, eu tive uma conversa com ele, logo em seguida ele fez um vídeo se retratando, veio aqui Tá. no fim dessa semana que aconteceu isso e pediu desculpa a todos, não só a diretoria, mas aos colegas de trabalho dele. Que ficou ruim, né, cara? Ao treinador, ao auxiliar, aos atletas. Ele foi infeliz nessa fala, mas veio aqui, deu a cara, pediu desculpa, fez o vídeo. Tá. Felizmente. Ficou ruim, principalmente no momento em que a gente conviveu com ele aqui no dia a dia, quando nos era permitido, Sim, né? Principalmente quando ele fala assim, um acesso, uma chance quase nula de acesso, quando ele mesmo tratava o acesso como algo real, né? Um excelente profissional, uma excelente pessoa, vai ter um futuro brilhante no futebol, mas foi infeliz em uma fala. Vamos para a próxima agora. O Cleiton, na segunda pergunta, diz assim: ao olhar o time da Copa São Paulo e o profissional, vemos há alguns anos a predominância do 4-3-3 no esquema de jogo. Isso se dá pela contratação prioritária de técnicos que na sua carreira adotam esse plano tático ou por uma metodologia de trabalho adotada pelo Guarani para que todas as categorias se assemelhem no formato de jogo? Vamos lá. Esse é o grande objetivo nosso, que a base jogue no mesmo... O grande objetivo é que todas as categorias treinem no mesmo no mesmo uma padronização. Perfil. Isso. Não que isso... o Guarani só joga no 4-3-3 porque dentro do jogo você vai ter uma variação de esquema tático, às vezes até duas, é normal isso acontecer. Mas eu vou falar específico do Jairo, que é nosso treinador de sub-20, e o Humberto. Os dois foram atletas profissionais, os dois são amigos. Jogaram juntos? Os dois jogaram juntos, se conversam muito. Isso então, é bom para o Guarani, né? Inicia-se no Guarani uma integração da base com o departamento profissional. Algo que a gente já devia estar fazendo há alguns anos, né? Sim, sempre foi tentado, buscado, mas nem sempre você consegue implementar na prática. Então, às vezes fica na teoria, mas esse ano sim, já na prática. Isso é bom para o Guarani, sim. Uma padronização, e a gente está observando os jogos da Copinha, realmente eu vejo, estamos transmitindo todos os jogos, né, da Copa São Paulo, e eu vejo o Jairo trabalhando num sistema muito espelhado do sistema do Humberto. Inclusive com a saída apoiada, que eu odeio particularmente, aquela saída de 3, aquela coisa desesperadora, bola para o goleiro toda hora que me dá calafrio. Mas inegavelmente a gente vê uma proximidade muito maior agora do que no trabalho do treinador anterior do Sub-20, o Sérgio Caetano, que deixou o comando cerca de um mês antes do início da Copa São Paulo. O Sérgio Caetano em alguns momentos chegava a trabalhar no 4-5-1, no 4-4-2, com conceitos de jogo completamente difusos e diferentes do time profissional, né? Que bom. Mas então o Guarani não determina ao treinador que ele quer trabalhar no 4-3-3. O treinador é livre para trabalhar. Tá. Só que a hora que você tem uma interação grande entre os treinadores, um pensamento uniforme, eles acabam trabalhando da mesma forma. Tá. Eu vou para o Beto Toledo agora, que é outro comentarista da rádio. A primeira pergunta do Beto é uma curiosidade minha também. Eu vou até acrescentar um apêndice aqui nessa pergunta. Ele pede para você explicar para o torcedor qual o real papel do CEO, que aparentemente ele acumula as atribuições do presidente e do diretor de futebol, e se o senhor concorda com isso, e se acredita que é a melhor pessoa, você, para lidar diretamente com o futebol, e ainda esse cargo tem alguma coisa a ver com uma futura SAF no Guarani. Vamos lá, vamos responder de trás para frente. E depois eu acrescento só um pedacinho. Não existe esse cargo vinculado à SAF. É um cargo normal hoje no futebol. Você tem CEO no Palmeiras, você tem CEO no Grêmio. Ninguém sabe, ninguém fala muito do CEO do Palmeiras, mas existe um CEO e existe a Red Bull tem CEO. A presidente Leila, o André, CEO do Red Bull, e o Diego Serri de executivo. É um cargo extremamente importante para que, como os clubes não tem uma remuneração para diretores, e às vezes esses profissionais eles não se dedicam 24 horas tem as suas vidas, ao clube, cada um tem sua vida e contribuem muito para o clube, mas não conseguem viver 24 horas do clube, e aí entra essa figura
do CEO para executar. O CEO, de fato, é um presidente remunerado, né, Ricardo? Não dá para fugir muito a isso. Não. Mesmo sem a atribuição do presidente. Eu discordo, Ortiz, porque como que funciona no Guarani? O Guarani tem reuniões toda segunda-feira do Conselho de Administração. Ali são conversados todos os temas, desde clube, marketing, comercial, departamento de futebol, departamento de base. Esse conselho gestor ele toma as decisões e passa para o CEO. E o CEO executa no dia a dia essas decisões. E aí, novos temas são debatidos na outra semana, você presta conta do que foi feito, faz os ajustes e você vai executar na prática as determinações do presidente com o conselho gestor. Então, assim, são figuras completamente diferentes. Um CEO do presidente da instituição, o presidente sempre o poder maior e o CEO prestando conta para o conselho de administração e para o presidente, que no caso é aqui o André. E como você respondeu então traz para frente, eu vou fazer o apêndice agora, porque o meu apêndice era exatamente nesse tema. Você desempenhou as duas funções, você desempenhou a função de presidente do conselho de administração e hoje desempenha a função de CEO do Guarani. Qual é a diferença básica entre as duas funções? Qual é a diferença do Ricardo Moisés, presidente do CA do Guarani, para o Ricardo Moisés hoje, CEO do Guarani? As mudanças são grandes. Quando você é presidente, você tem um peso, a tua opinião dentro do conselho de administração. Quando você é CEO, o teu peso é o outro. Isso é normal. A decisão final ela sempre parte do presidente e do conselho gestor e não do CEO. E tem um lado bom. Quando você é presidente do clube, você tem que trabalhar muito política. E você perde tempo. Política interna, né? Trabalhando política de trabalho mesmo, de foco em resultados, em gestão. E isso para mim é muito bom, porque aliviou muito o meu trabalho e eu consigo me dedicar aos departamentos que eu tenho que executar as tarefas aqui com mais dedicação. Vamos voltar então ao primeiro tópico da pergunta D. Você acumula as atribuições do presidente e do diretor de futebol? De forma alguma. Mas o André Marconato deu uma entrevista recentemente dizendo que você tem carta branca no departamento de futebol. Sim, mas assim, apesar da carta branca que ele quis falar, você ali gerir o dia a dia. Mas as decisões você todas... não toma a decisão, a carta branca não te dá o poder da decisão. Sim, você te dá a confiança. Você vai submeter ao presidente e ao as decisões a serem tomadas. Mas assim, às vezes você tem liberdade numa decisão ou outra, mas embasada numa diretriz ou num parâmetro estabelecido pelo próprio pelo conselho gestor. Quer ver só, agora eu vou te falar um negócio que eu te falo há 10, 12 anos, né? Essa é a diferença da comunicação indireta para a comunicação direta. Hoje, nós, ao lermos a matéria do portal Globo Esporte, o que ficou latente para todos nós, Ricardo tem carta branca, ele manda no futebol do Guarani. Sim. Agora, você está nos dizendo que a carta branca não é um poder de decisão. É uma espécie de confiança na indicação da decisão. Você tem até um poder de decisão, mas dentro de um parâmetro, dentro de uma diretriz determinada pelo Conselho Gestor. Como eu, quando fui superintendente executivo do Guarani, eu tinha uma alçada até financeira onde eu podia atuar. Excedendo aquilo, não, eu dependia de autorização. E você sabia o que era até onde eu podia chegar, até onde você podia ir, até onde... Tá certo que algumas vezes eu exagerava, né, Pedro? Quem não tem nada, ter nada e meio é a mesma coisa. Faz parte. Vambora, né? E você se considera a pessoa mais indicada para essa função? Essa pergunta é pertinente. Eu vou falar bastante, Ortiz, eu não era do futebol, não era mesmo, era do mercado. Você é advogado. Do mercado, sou advogado de formação, pós-graduado na PUC Campinas. Minha especialidade em processo civil e acho que eu tenho contribuído muito na parte jurídica do Guarani em razão disso. Estou como CEO, venho aprendendo muito nesses 4 anos de futebol, faço questão de
de ver o debate entre auxiliar da casa, entre treinador, entre executivo, análise de jogos para ir gerando mais conhecimento. E é um aprendizado. Hoje eu falo assim, a gente está bem maduro nos times de decisão, do que não fazer, que a gente aprendeu nesse meio tempo, mas eu acho que a gente está aberto para aprender cada dia mais e entregar cada dia mais para o Guarani, que é o objetivo. Tem primeiro volante, segundo volante, ou os volantes jogam em linha? Tem esquema tático que joga lado a lado, tem primeiro, tem segundo, tem treinador que gosta, o Rodrigo Andrade sempre foi segundo, ele veio para primeiro, e aí essa parte você deixa para o treinador. É só para o pessoal saber, né? Eu sempre falo para eles que a gente tem esse debate nas poucas vezes que conversamos. Nós só fomos mais amigos, essa é a verdade, nós já tivemos uma relação mais próxima. Hoje nem tanto, até entendo, por conta das atribuições, das reuniões e tudo mais, até entendo. Mas de vez em quando dá uma respondida no WhatsApp, viu? Eu nunca peço informação. Eu vou falar bem claro, eu respondo todos no WhatsApp, às vezes demora um pouquinho, mas ninguém fica sem resposta. 4 meses é um bom tempo, né, para ter uma resposta. Né? Vamos para a segunda pergunta do Beto. Tá quase terminando, tá vendo? Eu falei que uma hora não ia dar em nada, mas tua porta não para de tocar aqui, então a gente tem que correr, bem corrido aqui. A segunda do Beto, na Série B, o Guarani foi muito prejudicado pela arbitragem, também pela tabela, onde o Guarani jogou muito mais do que seus adversários em dias e horários alternativos. Não houve nenhuma nota oficial, e a única vez que alguém ousou falar sobre o tema foi um atleta do elenco e sem nenhum apoio da diretoria ou comissão técnica. O senhor não entende que está faltando mais ação em cobrar a CBF, como fizeram o Atlético Goianiense, Vila Nova, Ceará e Juventude, por exemplo? Vamos lá. A gente precisa entender o que é cobrar a CBF. Cobrar a CBF é dar uma entrevista e esbravejar ali, falar qualquer coisa após um jogo de cabeça quente. Isso para mim não é a cobrança, artista. Tá. Isso às vezes é um seguro ou uma satisfação para o próprio torcedor. Que não, é jogar para a torcida, é isso? Vamos falar para a torcida. Que é muito diferente de uma intervenção junto à Federação Paulista ou junto à CBF. Eu acho que a grande maioria não sabe aqui, mas quem comanda a arbitragem na CBF é o Wilson Semedo. Sim. Jogou na base do Guarani, Sim. Tem uma identificação, um carinho e um respeito muito grande. Mandar uns árbitros melhor para apitar nosso jogo, né? Com o Guarani. Nesses 4 anos que eu vivo o Guarani, a gente já foi muito ajudado e muito prejudicado. E em nenhum momento a gente vai jogar para a torcida. Tá. O Guarani pontua perante a federação, perante a CBF, questiona, pede abertura de VAR, como a gente fez diversas vezes, protesta, mas jogar para a torcida e fazer bagunça na imprensa não é o perfil de gestão de um clube sério. Isso a gente não faz. E sempre que foi requisitado, tanto a CBF quanto a Federação Paulista, foi mandado representantes aqui no Guarani para acompanhar a arbitragem. Ontem, na reunião na CBF, com os 40 presidentes, os 40 estavam se sentindo lesados pela arbitragem. Os 40, sem exceção. O senhor vê que nós não estamos errados, né, presidente? O ex-presidente, perdão, a força do árbitro. E foi debatido como a gente faz para melhorar a arbitragem no Brasil. Isso também é processo, a evolução é contínua. O VAR veio para ajudar e ajuda muito. Antes você tinha lances grotescos, que a bola não entrava e dava um gol para um time grande de capital. Às vezes um atleta nem encostava no outro e era marcado pênalti para favorecer algum clube, ou algum impedimento grotesco. Isso você não vê mais. O que você vê é discussões sobre interpretação do árbitro dentro do campo e na cabine do VAR. Mas eu falo, se você assistir os jogos dos anos 90 e assistir hoje, os erros grotescos que existiam não existem mais. Então, assim, evoluiu. Eu acho que o Aragão não faria o que fez com o Guarani em 86. Não faria em 86. Esses lances não fazem mais parte do futebol. Os clubes menores estão mais seguros, mas também é processo, evolução. E enquanto existir interpretação humana em lance, vai ter contestação, falhas e erro.
mas eu acredito que a arbitragem no Brasil ela vem evoluindo a cada ano. Então vamos lá, eu também cobro muito isso, tá? Do Guarani em alguns momentos, quando sinto que o Guarani está sendo prejudicado numa decisão de arbitragem. O Guarani se manifesta Sim. nas entidades, junto Sim. à CBF, junto à federação. Sim. O Guarani se manifesta contestando decisões do árbitro no jogo ou decisões não tomadas pelo VAR. E eu vou citar mais um fato aqui. A gente tem no nosso staff profissional o seu Sérgio do Prado. Sim, ex-árbitro. Ex-árbitro, apitou grandes jogos e também debatemos a opinião dele sobre cada lance, onde intervir, tecnicamente, onde não intervir. Consultamos ex-árbitros para saber da forma de abordar a federação e CBF sobre cada lance que a gente conversa com o Rogerinho? Não conversa com o Rogerinho. Uma baita pessoa, podia ajudar. Antônio Rogério Batista do Prado, né, ex-árbitro, ainda trabalhando para a CBF, ele é consultor hoje da CBF, né, ministra palestras e tudo mais, né, e tal. Então, o Guarani não aceita as decisões, ele contesta. Contestamos, só não jogamos para a torcida em imprensa, que isso não é o jeito que a diretoria enxerga que seja o jeito correto. A gestão do Guarani entende que não é bom para o clube esse tipo de publicidade. Porém, quando precisou ser feito, a gente fez. Que eu vou citar o caso do Vila Nova, onde nosso executivo fala e expõe abertamente o que aconteceu e depois a gente fala colocando para fora num jogo. Então, assim, não existe o Guarani se calar ou aceitar. Existem formas e jeitos de serem feitos. Vila Nova 2021, né? Quando a assistente anula o terceiro gol da virada do Guarani. Quando além do VAR não funcionar... Aliás, por que tudo acontece em Goiânia, hein, Ricardo? Você consegue me dizer? Porque Goiânia é a terra do favorecimento do futebol, hein? Eu, nesses 4 anos, o único jogo que eu questiono mesmo em Goiânia foi esse. Vila Nova. Foi esse. Tá. A gente não tem uma sorte lá em Goiânia também. Aliás, Goiânia foi a minha última viagem como funcionário ou como prestador de serviço do Guarani. Foi a última viagem que eu fiz, perdemos pro Goiás lá de 2-1. Tadeu fechou o gol. Será que foi por isso que você foi desligado, Ortiz? Não, eu me desliguei, né? Ricardo? Então, eu nem posso reclamar disso, né? Acho que a gente conseguiu abordar esses tópicos assim de mais curiosidade. Eu quero, nos minutos finais aqui, eu quero falar um pouquinho da realidade atual do Guarani, da formação desse elenco do Guarani, tá? Queria saber de você o seguinte: a gente ouve muito sobre possibilidades de saída de Derek, de Matheus Bueno, jogadores que atualmente estão no elenco do Guarani. Então, gostaria de saber de você se o Guarani corre esse risco ainda às vésperas da estreia no Campeonato Paulista. Ortiz, não posso falar que não corre. Tá. São 2 atletas que já tiveram diversas propostas, um mais, o outro menos, mas os 2 tiveram propostas. Nenhuma proposta agradou o Guarani e se chegar alguma proposta viável financeiramente, o Guarani tem que fazer, mas tem que estar antenado o departamento de análise e scout para tentar repor a mesma altura e um atleta que além de entregar desportivamente, entregue financeiramente também. Traga uma compensação. Então é assim, se tiver, sem reposição a gente não fica. Tá. É importante isso que você está dizendo, porque eu tenho dito sobre esse mesmo tema, eu digo sempre o seguinte: nós vamos entender que ambos têm contrato longo com o Guarani, os atletas podem ter recebido propostas valiosas para eles, de valores legais para eles, mas o Guarani só abrirá a mão desses atletas se houver uma proposta que seja boa ao Guarani, né? E assim, isso é fruto do trabalho da gente pagar em dia, não ter pendência com o elenco, recolher fundo de garantia. Sim. Então a gente tem a garantia de que o atleta não vai conseguir uma segurança para negociar da melhor maneira possível. A tal da rescisão unilateral não acontece mais no Guarani, né? Mas anda passeando muito em Campinas. Aconteceu muito no passado do Guarani. A gente tem diversos atletas que saíram, desde o Mariano ao Bosquilha, acho também. Não, o Bosquilha foi negociado. O Cittadini, eu confundi. E isso não acontece mais no Guarani. Tá. O primeiro jogador que o Guarani perdeu por conta da rescisão unilateral foi o de Nelson, que depois foi parar no Corinthians e tal, né? O de Nelson, acho que o senhor há de se lembrar, formado na base do Guarani, começo dos anos 2000 ali. Foi o primeiro.
Mas acontece muito aqui em Campinas ainda, né? A distância está cada vez maior. Ricardo, me esclarece uma coisa. Nós tivemos uma contratação de um atleta vindo de Portugal, o Reinaldo, atacante. É só para exemplificar, não estou falando claramente desse atleta, tá? Mas é um atleta de pouca rodagem, é um atleta assim, eu confesso, eu vi muito pouco desse atleta. Ele fez um campeonato paranaense sub-23, depois atuou em jogos de Libertadores, Sul-Americana, até pelo Atlético Paranaense, mas muito cedo se transferiu para Portugal, e lá em Portugal jogou pouco, e em Portugal ele passou para o time sub-23 e depois veio contratado para o Guarani. Usando o Reinaldo apenas como base, não contestando. Você consegue dizer para a gente como é que é esse processo de contratação de atletas para o Guarani? Como é que começa o monitoramento do atleta, a indicação, se é uma indicação de empresário, se é uma indicação de alguém que conhece, se é uma indicação do profissional do Guarani que tem esse atleta mapeado, como é que o Guarani chega a um atleta para uma contratação? E citando o Reinaldo, porque é um atleta jovem, um atleta com uma rodagem menor, né, do que o que a gente vê no mercado e tal. Explica para o torcedor como é que acontece esse processo de contratação. Vamos lá. Eu vou falar um pouco do Reinaldo específico, tá, e depois a gente fala do processo. O Reinaldo era um atleta que a gente já tinha tentado contratar no ano passado. Tá. Antes dele ir para Portugal, então. Antes dele ir para Portugal. No fim do ano passado, no fim de 22, a gente tenta de todas as formas trazer o atleta. A gente não consegue fazer a contratação naquele momento. Era um atleta que já tinha disputado uma Série B, ele tinha jogado, se eu não me engano, a cabeça não está boa, se era CSA ou Criciúma, ele já tinha feito uma boa temporada, demonstrou um potencial gigantesco, um atleta de força, e ele sofre uma lesão, se recupera da lesão, e aí o empresário dele opta por levar ele para Portugal, mas em momento algum perdemos contato, e aí no momento certo a gente traz um atleta ele, então já mapeado. Já mapeado há mais de um ano pelo Guarani, e assim, ficamos muito felizes com a contratação dele. O mapeamento, Ortiz, ele funciona assim. A gente tem um departamento de análise no Guarani e a gente vai mapeando diversas situações. Então, goleiros com potencial para ser titular do Guarani que não estão com rodagem na Série A. Destaques da Série B. Atletas jovens de Série C e Série D que têm a condição de vir jogar uma Série B e agregar não só desportivamente como financeiramente. E a gente vai fazendo esse levantamento, sempre ali 2, 3, 4, 5 nomes por posição. A partir daí a gente começa a monitorar a evolução desses atletas, e aí a gente, numa conversa com o executivo e com o treinador, as opiniões, olha, esse aqui por causa disso, esse aqui por causa disso, e aí a gente vê a parte financeira e contratual a posterior. Deixa eu fazer uma pergunta direta. O Guarani trará outros jogadores ainda para compor o elenco que disputa o Campeonato Paulista nesse primeiro momento? Sim, chegarão novos. Eu não vou perguntar para você quando é que o Chay vai ser apresentado oficialmente, né? Acho que é desnecessário, deve ser nos próximos dias. Os outros dois também, mesmo não tendo a sua confirmação. Quais outras posições o Guarani tem carência nesse momento na visão do departamento de futebol do Guarani, não do Ricardo Moisés? Ortiz, a gente está fazendo a reformulação da zaga completa. Serão 5 zagueiros novos. Serão 5 zagueiros. Então o Guarani terá 5 zagueiros. Esse é o planejamento. A gente tem a questão da janela também. Então a gente tem que ter um elenco mais robusto. Esse foi um dos assuntos debatidos ontem na CBF. A gente precisa de um elenco mais robusto por causa da janela, mas a gente só tem 26 vagas no Paulista. Até um comentário que fiz no meu programa de ontem, eu disse o futebol paulista sofre com isso. Como você vai trazer um atleta e falar para ele, eu não tenho condições de te inscrever no campeonato, porque eu tenho vagas limitadas, mas você vai estar incorporado ao elenco. E financeiramente para o clube é inviável, você vai pagar um atleta para ficar treinando. Então, no meu ponto de vista, aí a zaga, e a gente sempre está de olho
na parte da frente, que eu acho que é o setor que Tá. a gente mais tem tido alegria desde 21, com 56 ou 54 gols no Campeonato Brasileiro. Segundo melhor ataque. Segundo melhor ataque. Esse ano também um ataque. Se quiser o contato de um atacante, eu conheço Muito um bom, feliz. Bruno Sávio. O Bruno está em outro patamar financeiramente, como o Crispim também está em outro patamar financeiro, mas são os dois setores ali que eu acho que a gente pode analisar bem. Sem querer roubar informação, como você citou, o ataque e a zaga, né? Imagino que a posição de lateral direito esteja suprida, você não precisa confirmar ou não, é só uma observação minha. A posição de lateral direito esteja suprida e um zagueiro esteja suprido. Você está falando em 5, então um zagueiro deve deixar o elenco do Guarani e mais um deve chegar. Essa é a análise que eu faço nesse momento. Aproveito, já que você está falando da zaga, eu fui surpreendido recentemente, né, pela informação de que o Guarani havia contratado, em definitivo, adquirido 70% da propriedade do Lucas Adel. A informação que eu tinha é que o Adel vinha por empréstimo ao Guarani junto ao São Bento de Sorocaba. O Adel ele veio emprestado, Tá. E a gente tem uma opção de compra dele até o fim do Paulista. A gente tem a opção, não quer dizer que a gente optou. Não. Porque a informação que consta no portal de transparência, inclusive, é que o Guarani tem 70% dos direitos econômicos do Adel. Eu fui surpreendido com essa informação, assim como estou vendo que você está sendo agora também. Deixa eu checar melhor essa Tá, informação. você me passa depois Eu te um off. passo, depois te confirmo. Tá, eu complemento a informação. São tantos contratos, pré-contratos agora que... Imagina. A zaga está muito jovem, né, Ricardo? Então acho que um zagueiro que chega aí, um zagueiro de mais idade, mais experiência. A gente já sem tem citar nomes, um zagueiro experiente aqui. O Ryan chegou. Ambidestro. Tá. Um excelente zagueiro. Tá. Então a gente tem ali já um experiente, tem o Helder na lateral esquerda bem experiente, tem o Diogo também experiente na lateral direita. Então Você está com 10 jogadores nos 30 anos de idade no elenco atual. No levantamento que eu fiz nos últimos dias. Nós temos 10 jogadores de 30 para cima. E o 11º é o Bruno Mendes, que está com 29 agora e faz 30 na próxima temporada. Para um elenco de 26 jogadores, ter 10 mais experientes, acho que não é um número que extrapole. Não, de forma alguma. Né? De forma alguma, a gente mantém saúde, atletas jovens que vão performar como a gente teve, e alguns de experiência para dar um sustento quando for necessário. Posso te fazer uma pergunta que eu sempre faço? Pode. E a base, Ricardo? A base vai ter espaço no futebol profissional do Guarani? Porque faz muito tempo que a gente não vê um atleta da base tendo espaço de fato, não apenas compondo o elenco em treinamento. A base tem espaço. A gente testou 2 atletas, que foram o Ian e o Rafael. Tá. O Ian, infelizmente, lesionou o ombro, vai passar por uma cirurgia. O Rafael é destaque na Copinha, o Guarani avança para a segunda fase. E esses atletas, ao retornarem da Copinha, vão estar no elenco profissional. Tem mais um atleta lá que chama muita atenção, que é o Eliseu. Sim. Que Eliseu está fazendo a pré-temporada na Copinha, né? Faz um ano que não estava no bola, Eliseu. Mas ele vem de uma lesão de joelho. Tem que ter critério. E foi a lesão mais grave que eu vi no Guarani. Sim. Um ano sem poder pisar no gramado é muito tempo, né, Ricardo? Então, são atletas que têm condições, tem outros atletas chamando a atenção. E conforme o resultado deles dentro de campo, eles vão buscar seu espaço no profissional. Então, porque eu sempre digo o seguinte, a Copa São Paulo, ela deixou de ser um campeonato, ela virou muito mais um festival de futebol, pelo grande número de clubes, são 128 clubes disputando a Copa São Paulo, são muitos grupos, né? A gente vê Deixa eu explicar um pouquinho para você, Ortiz, por que os clubes de Série B sofrem um pouco mais para revelar atleta. E isso foi debatido entre os presidentes ontem. Nós vamos falar sobre isso porque vocês falam comigo na em CBF. Os times, os 20 primeiros colocados do ranking nacional de clubes, eles têm direito à competição brasileira sub-20. O Guarani e a maior parte dos clubes da Série B não tem essa competição. E aí, enquanto um atleta desses clubes jogam 50 jogos os nossos fazem 15, na temporada, 18, os nossos 22. fazem 15, 18, e às vezes contra adversários muito fracos, que a primeira fase do Paulista, infelizmente, é muito fraca. Sim.
Então, assim, a falta de rodagem para eles dificulta esse sucesso de você lançar um garoto da base no profissional. Mas isso foi debatido ontem e os clubes pediram para que seja criado o brasileiro sub-20 Sub-20 na Série B, né? Isso seria interessante. Há um aceno positivo da CBF? Sim. Isso seria já para essa temporada ou para as próximas? Esse é nosso pleito. Para essa temporada. O custo disso seria arcado pela CBF ou pelo clube? Porque as viagens são longas. De logística e arbitragem, sim. Sim. E os clubes ficariam com as despesas extras. Tá, os clubes com locomoção e a CBF com arbitragem ou o inverso? Despesas de viagem, CBF cobre. Passagem e ônibus. Tá. As despesas extras. Tá, hospedagem, CBF e o clube arca com arbitragem e o que mais for custo de organização de uma partida. Custo de organização que eu falo ambulância. Sim. E assim. Sim, as despesas de jogo, aquele bordeirozinho que a gente destrincha sempre lá, né? Ricardo, nós ouvimos recentemente alguns nomes dados como certos no Guarani. Nomes como Neto Moura, nomes como Jorginho. Algumas pessoas chegaram a dizer em redes sociais que esses jogadores estavam muito próximos de vir ao Guarani. Em algum momento, o Guarani negociou com esses jogadores, o Guarani contou com a contratação deles, aconteceu algum problema nessas negociações, se é que elas aconteceram? Não, com o Jorginho não. Tá. É lógico que foi um atleta mapeado, um atleta de destaque. Um atleta de interesse, até ouvindo o Juliano falar recentemente, o Juliano disse que foram analisados mais de 300 atletas para a composição dele. E um grande jogador, mas infelizmente em valores acima da nossa realidade financeira. O Neto foi conversado, iria se avançar, aí num certo momento as partes acharam melhor cada um seguir o seu caminho e não houve a concretização do negócio. Tá. O Guarani, então, entra no Campeonato Paulista com o objetivo de classificação, o objetivo mínimo de classificação para a segunda fase, para a fase de quartas de final. Obrigação de classificação. Então agora o objetivo virou obrigação? Obrigação. Importante. Traz ao Guarani um acréscimo de vaga na Copa do Brasil. Claro, tanto para a comissão quanto para os atletas. O Guarani, então, com a obrigação de se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Minimamente. Lógico, isso não quer dizer que classificou para a segunda fase, vai jogar com o Palmeiras fazer um amistoso. Né? Tem o objetivo de avançar além. Sim. Mas o objetivo mesmo, a obrigação é chegar à segunda fase. Esse elenco que está sendo montado, você tem absoluta certeza de que ele é capaz de cumprir essa missão? Sim. Com o acréscimo de novos jogadores que virão? Sim. E a última pergunta que eu vou te fazer, Humberto Louser. Humberto tem contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista. É planejamento do Guarani uma extensão contratual com o Humberto para a Série B do Campeonato Brasileiro? Por quê? Porque nessa temporada nós temos, e aliás você acabou de me dar uma boa notícia de que a CBF pretende mudar a janela de transferência. Mudar não, criar um adendo à janela de transferências. Né? A janela de transferência internacional acaba no dia 7. A nacional ela vai 30 dias a mais. Uma exceção para esses times que estão jogando reta final de estadual, como foi feito no ano passado. Então, desmistifica um pouco isso, né? O clube terá até o dia 30 de abril, então, para encontrar novos jogadores no mercado e iniciar a Série B com elencos reforçados. Não vou te cravar a data do dia 30, mas vai haver um período pós-janela internacional para a movimentação nacional. Isso já nos dá uma tranquilidade maior. Mas ainda assim, ainda que seja abril, nós teremos maio, junho e 10 de julho, que é quando abre a segunda janela. Então, há um hiato aí de 3 meses, né, sem poder mexer no elenco. Né? Esse elenco atual do Guarani, montado para trabalhar dentro das características do Humberto Louser. Você não acha importante que o Guarani tenha um treinador já definido para a Série B? O Guarani vai buscar a renovação a extensão do contrato do Humberto. É vontade do Guarani. Mas em momento algum o elenco é montado para esse ou para aquele treinador. Vou te dar um exemplo. A gente tem lateral esquerda, Helder e Mike. Um atleta mais experiente, um mais jovem com saúde, um que chega mais na linha de fundo, outro que constrói mais o jogo. Na lateral direita, a mesma coisa. De volantes, a gente tem todas as características necessárias.
Então, assim, não existe montagem de elenco por perfil de um treinador. Tá. E sim a montagem de um grupo de jogadores que consegue jogar de diversas formas. Entregue ao treinador. Mas você concorda comigo que esse elenco passará por 3 meses pela gestão do Humberto Louser, terá uma adaptação ao sistema de jogo do Humberto Louser, uma metodologia de trabalho, uma convivência de vestiário e tudo mais, sempre ligado ao trabalho do Humberto. E até por considerar isso importante, acho que você acaba de dizer que o Guarani tem como objetivo uma extensão do contrato do Humberto para a temporada toda. Isso você vê com bons olhos? Deve acontecer? Muito bom. O Guarani deve acontecer? Você acredita que isso vai acontecer? De troca de treinadores, o Guarani gosta de continuidade de trabalho. Tivemos diversos treinadores que passaram e fizeram um ano, completaram uma temporada, viraram um ano e em algum momento as coisas não aconteceram e aí a troca veio. Foi o caso do Mozart e do Daniel. Bons treinadores que estão fazendo bons trabalhos onde estão e eu não vejo uma oscilação pequena ou alguma coisa que seja motivo para a troca de treinador. O Humberto tem nossa confiança, segue e no momento certo a gente conversa a extensão. Que bom. Nós vivemos junto até um momento em que o treinador estava negociando com outro clube e nós não sabíamos, né? Nós fomos sabendo do final do campeonato, né? Que foi um momento meio triste aqui para a gente até, né? Então, o Guarani conta com o Humberto para a temporada 2024. Sim. Se isso vai se concretizar ou não, é uma outra situação. Mas o Guarani hoje conta com o Humberto para a temporada completa. Ricardo, se você tivesse que decidir entre ser campeão do Campeonato Paulista e conquistar o acesso para a Série A, se você tivesse que acertar um desses dois e pudesse escolher qual deles, qual você escolheria? O título do Paulista. O título do Paulista? E no ano seguinte a gente busca o acesso de novo. Interessante, eu penso um pouco diferente. Sabe? Tá vendo? Terminamos aqui a entrevista. Um título inédito para o Guarani. Concordo plenamente. E na sequência ele vai viver novamente a temporada na Série B, com as limitações financeiras, as restrições financeiras. Então, o campo desportivo, o ego, seria ótimo conquistar o título. Mas no campo financeiro de estruturação para o futuro do Guarani, o acesso é fundamental. Você vai ter os prós e contras dos dois. Concordo. Às vezes você ganha, faz o acesso, no ano seguinte você vai querer o título do Paulista. Sim, sem dúvida, vai defender o título. Meu amigo, nós terminamos aqui, nós abordamos alguns... Eu acho que eu teria muito mais perguntas a te fazer. Importante, nós temos mais de 1 hora de entrevista, combinado era 1 hora exata, nós passamos um pouquinho do tempo, eu te agradeço por isso. Nós não discutimos em momento algum, tá vendo? Nós tivemos opiniões diferentes, mas sempre centradas, você defendendo seu ponto de vista, eu aquilo que eu acredito, e esse é o perfil do torcedor do Guarani. Então, pratique isso mais vezes, é um pedido meu, não só comigo, eu não estou defendendo a Rádio Planeta Guarani, se comunique com o torcedor do Guarani em todas as mídias e das formas que você puder, porque o torcedor precisa dessa interação. Se puder fazer esse pedido ao Marconato, faça também. O André precisa conversar, o Eric precisa conversar, o Rômulo precisa conversar, o Adriano precisa conversar, o Rosolém precisa conversar, cada um deles, o Rubão precisa conversar, cada um deles na sua atribuição é importante para o andamento do Guarani. E o Guarani precisa ouvir essas pessoas. Todos são importantes. Né? A torcida precisa conhecer essas pessoas, precisa ouvir essas pessoas. Comunicação direta só faz bem, tá? Você tá vendo só? Você bater um papo com um torcedor de igual para igual, sem nenhum momento uma discussão mais acalorada, ainda que às vezes dê vontade, conversa, e nós concluímos aqui a entrevista. Eu só posso te agradecer, as portas estão abertas, a próxima é lá no estúdio, senão não tem doce, não tem paçoquinha, a próxima é lá no estúdio, tá? E agradeço muito por abrir mão aí de 1 hora e pouquinho do seu tempo, vi aí o tamanho da correria, tá? Entendo necessidade, mas ao vivo é insubstituível. Tá bom, Ricardo? Te prometo que eu vou. Durante essa temporada aqui a gente vai ter bastante tempo. Prazer falar contigo e com a Nação Burina.